Olá, gente, bom dia. Deus abençoe a nossa semana. Glória a Deus, mais uma semana começando. Hoje eu não aguentei esse céu tão lindo que tá e tô fazendo aqui da minha janela para que a gente possa estar mesmo visualizando, né, o amor de Deus, a bondade do Senhor, o poder do nosso Criador, para que quando a gente comece a contemplar o céu, a gente possa exercitar a nossa fé crendo que Ele é nosso Criador, que Ele que fez os céus e a terra, Ele habita em nós e Ele tem todo o poder e autoridade para agir nas nossas vidas. Então, que hoje nós possamos contemplar esse amor, que a gente possa receber a porção de misericórdia do dia, que a gente possa receber o perdão, que a gente possa se sentir mesmo amado e protegida por esse Deus que pode todas as coisas. Amém? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra, algo que mexeu muito comigo, que eu ouvi hoje pela manhã, que está lá em Marcos, capítulo 9, que depois de Jesus ter saído do encontro incrível da transfiguração ali com Moisés e com Elias, depois de ter acontecido essa coisa fantástica e extraordinária, esse encontro, né, no Monte da Transfiguração, Jesus saiu daquele lugar cheio, né, totalmente fora do natural. E ele, quando chega para encontrar com os discípulos, ele já se encontra numa situação que tem ali uma multidão de gente, aquela coisa, todo mundo questionando, aquele bafafá, e Jesus logo vai saber perguntar o que está acontecendo. Que é lá em Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 14. Aí ele pergunta, né? Eu vou começar agora do 16. E perguntou aos escribas: o que é que estão discutindo? E um da multidão respondendo disse: Mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai se secando. E eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E ele respondendo, lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Traz-me ele aqui. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que isso lhe sucede? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Olha só que situação. Aqui, Jesus pergunta e logo esse pai aparece para falar: Jesus, eu estou aqui desesperado. Meu filho sofre, né, endemoniado, com espírito mudo, que além de tudo deixa ele mudo. E esse espírito destrói a vida dele, joga ele na água, joga ele no fogo, ele fica espumando, rangendo os dentes, uma coisa absurda. Imagine um pai conviver com um filho nessa situação. E ali Jesus pergunta: desde quando você sofre com isso? E ele falou: desde a sua infância. E hoje, de repente, você está passando por uma situação que você não aguenta mais, que você já está desesperado. E Jesus pergunta: desde quando você está sofrendo com isso? Mas, Senhor, eu já levei na sua igreja, eu já levei para os discípulos, eu já fiz o que eu pude, eu sou pai, eu amo meu filho, eu já fiz o que eu pude, mas nada resolve a situação dele. E muitas das vezes a gente passa por problemas há anos e a gente faz o que pode com amor, a gente leva para alguém orar, a gente busca, a gente ora, a gente jejum, a gente cuida, mas nada adianta. E esse homem estava nessa situação, completamente desesperado. E muitas das vezes o nosso problema não é esse, talvez é um problema conjugal que desde quando casou não consegue resolver. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema financeiro. Tem situações na nossa vida que quando a gente para e fala: meu Deus, desde a infância, tanto tempo que eu passo por isso, eu já fiz tudo o que eu podia e nada resolveu. E Jesus falou o quê? O povo incrédulo. Olha só o que acontece daqui para frente.
a partir do versículo agora do 22. Aqui é o Pai falando com Jesus. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha só a fé desse homem, como que já tá. De repente a sua fé tá assim, quase se esgotando, a ponto de você falar com Deus: Pai, se tu podes fazer alguma coisa, faça logo, porque eu tô morrendo, eu tô perecendo, eu não aguento mais. E foi essa oração que esse pai fez diante do próprio Jesus, falando de uma forma desesperada, que ele não tá agindo de criticando ou de forma, como é que se diz? Ele não tá agindo aqui de forma leviana com Jesus, falando: se tu podes fazer, faz. Não, ele está aqui desesperado, falando: Senhor, já tentei de tudo, mas se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. E o que Jesus disse? E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aqui ele falou: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, faça. Mas ele falou: eu posso fazer e tu podes crer? E é isso que o Senhor fala conosco todos os dias, quando a gente desce em oração, clamando por algo. Ele está aqui falando: ei, eu posso fazer, mas e você pode crer? Porque eu estou falando. Olha só o que Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, porque para Deus não há nada impossível. Para Deus ele pode todas as coisas. Mas e eu e você? Será que a gente pode crer no tudo que pode acontecer? No que o impossível pode acontecer? De repente estamos numa situação que é impossível aos olhos humanos, que é impossível para homens resolver, que é impossível um amor de pai resolver, que é impossível qualquer coisa natural ou humana resolver. Mas ele está falando: eu sou um Deus que pode todas as coisas. Mas e você? Você pode crer no impossível? E aqui ele diz, continua dizendo, 24, e logo o pai do menino clamando com lágrimas. Quantas vezes você está, e eu e você estamos clamando com lágrimas? E ele disse: Senhor, eu creio. Aqui o pai falando em lágrimas: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Olha isso. Olha o X da questão que esse pai conseguiu chegar com Jesus. Ele falou: Senhor, eu creio, eu tenho fé, mas eu tenho fé humana, eu tenho uma fé natural, eu tenho fé, sabe por quê? Porque eu trouxe aqui para os seus discípulos, eu tinha fé que que os discípulos poderiam curar. Eu tenho fé porque eu fiz tudo o que eu pude, eu tenho fé. Eu não abandonei o problema, eu não deixei para lá, eu tenho tanta fé que eu passei a infância, eu passei a vida toda com meu filho, tentando de todas as formas. E de repente você tem essa fé que você tentou de todas as formas, que você acreditou todos os dias, mas só que ele falou aqui: Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Olha isso, você consegue ver o X da questão que esse pai chegou com Jesus? Eu creio sim de forma humana, mas me ajuda agora, Senhor, a crer no impossível. Me ajude agora a crer de forma extraordinária. Me ajuda agora a crer de forma sobrenatural. Me ajude agora a crer que não é o homem que vai fazer nada por mim, não sou eu mesmo que eu possa fazer algo, mas me ajuda a crer que o Senhor pode. Me ajude a crer, Pai, de forma extraordinária. E olha só o que aconteceu. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu logo o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Olha só que incrível. E o menino foi curado, porque esse homem encontrou o X da questão. Ele buscou, ele
clamou em lágrimas com o Senhor, pedindo: Senhor, eu creio, mas eu creio do meu jeito, eu creio de forma humana, me ajude a crer em outro nível, me ajude a crer de forma sobrenatural. E ele foi atendido. O Senhor, na verdade, nem foi o fato do Senhor curar, resolver o problema desse homem, mas foi porque esse homem pediu ajuda para ter uma fé tamanha de acreditar no impossível, de crer de verdade que só Deus pode em nossas vidas. Se você está numa situação que você chegou a falar que agora só Jesus, glória a Deus, Ele pode fazer, mas será que você pode crer que Ele pode fazer o impossível? Tudo é possível ao que crê. Amém? Que a gente possa buscar ajuda, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor hoje, dizendo: Senhor, ajuda-nos a crer, porque nós cremos, mas ajuda-nos na nossa incredulidade. Que essa palavra possa ir te fazer remoer, te fazer entender que tem uma fé acima, tem uma fé a mais. Se você acha que você tem uma fé pequena, busque agora no Senhor uma fé tamanha para acreditar no impossível. Amém? Fiquem na paz. Tudo é possível ao que crê. Nós temos um Deus que realiza o impossível e nós cremos? Fiquem com Deus.